termos algébricos, né? Como simplificar termos algébricos, enfim, resolver também questões de calcular valor numérico de uma expressão algébrica, e com isso vocês se familiarizaram um pouquinho com a álgebra para você entender que a partir de agora, letra e número não vai ter muita diferença assim, né? Eu posso me referir ao número 7, mas eu também posso me referir ao número A, B, C ou D. Uma coisa que até anteriormente soava estranho, né? Depois de a gente se familiarizar, né, com a álgebra em si, a gente agora vai começar a entender o que é uma equação e como resolver uma equação, né? Só que ainda antes de entender o que é uma equação, a gente precisa entender o que é uma sentença, né? E a aula de hoje, né, a gente vai trabalhar com esses três. As aulas de hoje em si não, mas as aulas seguintes, vamos trabalhar com esses três descritores aí, e aqui do lado já tem as atividades que vocês têm que fazer, tá vendo? Páginas 122, 124, 128 e 132. Paulatinamente, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Tanto é que, para hoje, eu só vou passar as duas primeiras, 122 e 124. Ok? Então, o que é uma sentença? Uma sentença matemática. Eu, particularmente, quando era pequeno, a professora botava um quadradinho assim, ó. Vocês tinham isso também? Sim, a gente tinha. Tinha um problemazinho, aí a professora botava sentença matemática, operação e resposta. Não é assim? A professora lá da educação infantil? Comigo era assim. Sim. Isso não deixa de ser uma álgebra, tá, gente? Isso é uma álgebra. Só que no lugar do X está o quadradinho. Ou seja, vocês já trabalhavam com álgebra mesmo sem saber, né? Isso é uma álgebra. O quadradinho ali é o seu X, é o seu valor desconhecido, né? Agora a gente está dando nome aos bois. Então, o que é uma sentença, né? A gente tem que primeiro entender o que é uma sentença para depois entender o que é uma sentença matemática, né? Tá aí escrito, eu preferi escrever assim porque minha letra escrevendo é muito feia. Eu gosto mais dos números. Então tá aí, o que é uma sentença? Sentença é um conjunto de palavras com sentido completo. Gente, quando a gente fala sentido completo, a gente lembra de quê na língua portuguesa? Frase. Frase. Ou seja, uma sentença é uma frase, tá? Uma sentença é uma frase. E algumas dessas sentenças são consideradas ditados populares, né? De poeta e louco, todo mundo tem um pouco. A boca fala o que o coração está cheio, enfim. Isso são sentenças, isso são frases, ou seja, conjunto de palavras que tem um sentido completo, né? Silêncio é uma frase? Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Silêncio é uma frase? Sim. Silêncio é uma frase, né? Apesar de ser uma palavra só, mas ela tem um sentido completo. Sim. Quando eu falo silêncio, vocês já entendem o que eu quero falar, né? Quando eu digo alô no telefone, alô também é uma frase, porque está com sentido completo. Agora, se eu falar assim, eu vou para onde, né? Então, falta alguma coisa para trazer sentido a essa frase, né? As sentenças matemáticas é basicamente a mesma coisa de uma sentença comum. Só que a única diferença é que na sentença matemática vai acontecer o quê? Vai envolver números. Então, por exemplo, quando eu falo com vocês, né, 5 mais 7 é igual a quanto? 12. A 12. Então, isso aí é uma sentença. 5 mais 7 é igual a 12. É uma sentença que eu estou expressando usando palavras. Eu posso dizer, por exemplo, 7 é menor que 9.
Isso também é uma sentença. E isso é uma sentença matemática, porque eu estou envolvendo números. Gente, alguma dúvida até aí? Não, Não, professor. Sentença é um Não, conjunto senhor. de palavras que tem sentido completo. Em outras palavras, sentença é uma frase. Sentença matemática é uma sentença, só que envolve números. Aí eu represento a sentença matemática de duas formas, ou usando palavras ou usando símbolos. Então, coloquei 2 exemplos lá usando palavras e vou colocar aqui as mesmas sentenças, só que envolvendo números. 5 mais 7 é igual a 12, tá? E 7 é menor do que 9. Então, tanto faz eu representar uma sentença matemática usando letras, né, ou usando símbolos, ou usando palavras, né? Porque quando a gente fala, né, eu mesmo aqui com vocês, eu estou usando necessariamente palavras. Mas para representar, eu posso representar usando palavras ou usando símbolos. Lembrando que a matemática é uma linguagem, né? A álgebra é uma linguagem. Inclusive, a matemática, a álgebra, né? Uma está dentro da outra, são linguagens universais. Se você for para os Estados Unidos, ó, e colocar isso aqui, os meninos vão entender. Se você colocar isso aqui na China também, ó, os meninos vão entender. Né? Talvez na China não, que tem aquela letra meio maluca, mas isso aí são símbolos universais. Então, a matemática ela tem essa universalização aí da simbologia. Baseado nisso, a gente classifica as sentenças de duas formas. Uma sentença pode ser aberta ou fechada. Né? O que é uma sentença aberta? Preste atenção que está aí na tela. Uma sentença fechada, né, é toda sentença que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Tudo que eu puder classificar como verdadeiro ou falso é uma sentença fechada. Então, por exemplo, 5 mais 3 é igual a 8. A gente sabe que 5 mais 3 é uma sentença, né? É uma afirmação. E ela é verdadeira, porque 5 mais 3 realmente é igual a 8. Lá embaixo eu já tenho, né, que 5 mais 7 é menor que 5 mais 4. Na verdade, isso aqui também é verdadeiro, tá? Eu errei aqui, era para ser 5 mais 9, 7 mais 9 é menor do que 5 mais 9, né? Quanto é 7 mais 9? 16. 16. E quanto é 5 mais 9? 14. 14. Então, isso é uma sentença, mas é falsa, beleza? Não deixa de ser uma sentença, mas é uma sentença falsa, porque 16 não é menor do que 14. Tranquilo, gente? Tranquilo. Aqui Sim. também eu tenho, usando palavras, né? Flamengo é um time baiano. É uma sentença, mas é uma sentença falsa, porque Flamengo é um time carioca, beleza? Então não confunda não ser sentença com ser uma sentença falsa. Existem sentenças que são falsas, certo? E a apresentadora Xuxa é loira. É uma sentença verdadeira. Então, toda sentença que eu consigo classificar como verdadeira ou falsa é uma sentença fechada. Beleza? Se a sentença fechada é uma sentença que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, a sentença aberta é o contrário disso, né? O que é uma sentença aberta? É uma sentença que não pode ser classificada como verdadeira ou falsa. E aí embaixo tem essa observação que é extremamente importante, ó. Em toda sentença matemática aberta, porque eu não vou ficar brigando aí com sentença que não é matemática, né? O meu foco são as sentenças matemáticas. Em toda sentença matemática aberta, existe o quê, gente? Uma letra representando um número. Sempre, né? Por que x mais 5 igual a 18 é uma sentença matemática aberta? Quem pode me dizer por quê? Porque o X ele representa uma incógnita, ou seja, ele é um valor desconhecido.
Não Então, tem ele uma pode ser variável, qualquer porque número. pode variar por vários valores. Porque ele falou, né, que x é maior que 5. Beleza, mas quanto é esse x? Então, é uma variável, pode variar em vários valores. Exatamente. Ambas os comentários aí estão corretos. X é uma incógnita, né? Essa sentença aqui, a primeira, só vai ser verdadeira se x for quanto? 13. 13. 13. Para qualquer valor diferente de 13, essa sentença não é verdadeira. Então, eu não posso dizer que x mais 18 é verdadeira. Ela não é. Ela não é verdadeira e nem é falsa. E, na verdade, ela pode ser qualquer uma das duas, a depender do valor que você dá a x. É por isso que é uma sentença aberta. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Eu não posso dizer que x é sempre maior do que 5. Então, eu não posso dizer que isso aí é sempre verdadeiro. Como eu também não posso dizer que isso aí é sempre falso. Né? Isso aí não é sempre falso. Então, toda sentença em que você não consegue afirmar com certeza que é totalmente diferente disso aqui. Eu sei que 1 mais 1 igual a 3 é uma sentença falsa. E é uma sentença sempre falsa. Não existe possibilidade disso aí ser verdade. Mas quando eu digo x mais 1 igual a 3, isso aí não é necessariamente falso e não é necessariamente verdadeiro. Por isso que a gente diz que isso aí está aberto, porque isso vai depender do valor que eu atribuo a x. Alguma dúvida aí, gente? Não, senhor. Não, professor. Tá, mas o que é que Não, professor. isso aí, o que é que isso aí tem a ver com equação, né? Por quê, gente? Equação, né, é uma sentença matemática aberta. Só que além dela ser uma sentença matemática aberta, ela tem que ser expressa por quê que eu destaquei aí? Por uma igualdade? Por uma igualdade. Tem que ter igualdade e tem que ser sentença matemática aberta. Quando eu falo de sentença matemática aberta, eu estou falando de quê necessariamente, gente? Letra no local de números. Letra no lugar de número. Tem que ter letra, tá? Tem que ter letra. Equação tem que ter letra. E na equação, a letra não recebe o nome de variável. A letra recebe o nome de incógnita. Incógnita. E eu já expliquei a diferença, né? A diferença de incógnita para variável. Incógnita é um valor determinado, desconhecido, mas determinado. Variável é aquilo que varia, né? Então, em uma equação não varia. Por exemplo, aqui, como eu perguntei, x mais 5 igual a 13, ou igual a 18, o x aqui só pode ser 13. Só pode ser 13. Porque qualquer valor diferente de 13 vai fazer com que essa sentença seja falsa. E quando você resolve uma equação, você quer descobrir o número que faz com que aquela sentença seja verdadeira e não falsa. Então, resolver a equação é isso. É determinar o valor desconhecido que torne aquela sentença como verdadeira. Então, para essa sentença ser verdadeira, o x só pode ser 13. Então, como o x não varia, o x não é variável. O x é uma incógnita. Tá bom, gente? Aí eu vou colocar aqui alguns exemplos e vocês vão me dizer no exemplo 1, no exemplo 2, no exemplo 3 e no exemplo 4. O que é e o que não é equação, né? Se for, já é, beleza. E se não for, me diga por que não é. Tá certo? Então vamos lá. Professor Galvão tem uma dúvida. Diga, Galvão. Ele disse que não entendeu muito essa parte da igualdade. Vou explicar agora. Confie. Só confie que vai dar tudo certo. Preste atenção agora nessas explicações aqui. Vamos lá.
Deixa eu colocar aqui 5, 6, 7. Vamos lá. A expressão 1 aí é uma equação? Sim. 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 É uma equação. Ó, Galvão, tem letra, tá vendo? M, e tem igualdade. Igualdade é literalmente o sinal de igual, Galvão. Certo? Tem letra e tem igualdade. Então é uma equação. Beleza? É uma equação. A expressão 2 é a equação? Não. Não, por causa que Não. não é de igualdade. Por que não é se tem um X ali? E não tem sinal de igual. Não tem a igualdade. Você percebe? Para ser uma equação, tem que ter a incógnita e tem que ter a igualdade. São duas coisas, não apenas uma delas. Então aqui, ó, não é uma equação. Não é porque não está sendo representado por uma igualdade. Professor, repete aí que me travou aqui. Quem é que está falando? Ricardo. Vamos lá, Ricardo. A primeira expressão, ela é uma equação, por quê? Porque tem uma letra representando um número, que nesse caso é o M, tá? Então tem essa incógnita e tem a igualdade, ok? O sinal de igual aqui, ó. Então tem essas duas coisas, é uma equação, certo? A segunda expressão, por que não é? Porque apesar de ter o X aqui representando um número desconhecido, Não tem não igualdade. tem igualdade. Tem um sinal de maior que aqui, ó. Então, para ser equação, você tem que ter esses dois elementos, a incógnita e a igualdade. Beleza? A terceira expressão é ou não é uma equação? Tem uma igualdade ali. Não. Por que não é? Por causa que não tem uma incógnita. Porque não tem incógnita. É uma sentença matemática verdadeira, mas é fechada. Porque é verdadeira, né? Beleza, gente? A quarta expressão é uma equação ou não é? A quarta? Não. Não. Por que não é? Não tem sinal de igualdade. Não Porque tem não tem igualdade. sinal de Porque não igualdade. tem sinal de igualdade. Tem incógnita, mas não tem sinal de igualdade. Então, não é uma equação. Na verdade, é uma inequação. É assunto da próxima unidade. A expressão 5 é ou não é uma equação? É. A expressão 5 é uma equação, né? Tem a letra representando o número e tem a igualdade. Então, é uma equação. E a expressão 6 é uma equação? É. É uma equação, né? Sim. Uma das mais famosas que tem, a equação do segundo grau. E a sétima expressão é uma equação? É. É uma equação. Apesar de ser uma equação com duas incógnitas, mas é uma equação. Beleza? Isso aqui é uma equação. E a expressão 8 é equação? Não. Não é. Não. Por quê? Porque não apresenta uma igualdade. Igualdade. Não tem sinal de igualdade. Então, gente, é muito fácil você identificar o que é e o que não é uma equação. Para ser uma equação, tem que ter uma letra representando um número e tem que ter um sinal de igualdade. E aqui eu coloquei para poder justamente deixar claro, né, que não é para vocês usarem o termo variável quando se referir a uma equação. Tá? Equação não tem variável. Equação tem incógnita. E a palavra incógnita significa desconhecido. Certo? Aí você vai procurar ali
Aí é que está, como diz o ditado, aí é que está o X da questão. O X da questão. E aí, o que é que toda equação tem? O que é que toda equação tem? Toda equação tem letra, toda equação tem igualdade, e isso aqui que é a parte mais importante desse momento. Toda equação tem dois membros. O que seriam esses dois membros, gente? Preste atenção. Todo O mundo lado concorda esquerdo e o lado direito do número igual. do número igual, não, mas eu entendi o que você quis dizer. Você está vendo aí? 3x mais 3 é igual a 7x menos 1. Essa equação, né, você consegue dividi-la em dois momentos, vamos dizer assim. Tudo que está antes da igualdade é chamado de primeiro membro, e tudo que está depois da igualdade é chamado de segundo membro. Toda equação tem dois membros. Ainda que ela apareça assim, ó. 7x mais 1 é igual a 0. Isso aqui tudo é o meu primeiro membro. E o 0 aqui, que está depois da igualdade, é o meu segundo membro. Toda equação tem dois membros. Por que é importante a gente saber isso? Porque na hora de resolver a equação, né, às vezes você vai precisar tirar um número de um membro e jogar no outro membro. E existe toda uma logística para você resolver isso. Não é simplesmente passar para lá. Tá? Então você primeiro tem que identificar, né, quais são os membros de uma equação. Então, tudo que está antes da igualdade, primeiro membro, tudo que está depois da igualdade, segundo membro. E para acabar a aula de hoje, vamos entender o que é raiz de uma equação. Gente, essa palavra raiz, ela vai ser muito frequente para vocês a partir de agora, tá? Vocês vão ver a palavra raiz na matemática aí até o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, tá? O que é raiz de uma equação? Raiz de uma equação, alguém já ouviu falar no que é raiz de uma equação? Já. É o quê, Nanda? É o valor que quando a gente põe na equação, o resultado fica verdadeiro. Exatamente. É o que a gente chama de solução da equação. Então, resolver uma equação é você achar a raiz dela, é você achar o valor que torna aquela expressão verdadeira. Como assim? Preste atenção comigo aqui, ó. 2x mais 4 é igual a 10. Aí eu pergunto, verifique se 3 é raiz dessa equação. Verificar se 3 é raiz da equação é fazer o quê, gente? É você pegar o número 3, que eu estou pedindo para você verificar se é ou não a raiz dessa equação, e substituir ele no lugar do x. E fazer a conta. Se você encontrar 10 de um lado e 10 do outro, então 3 é raiz dessa sua equação. Então, por exemplo, você vem aqui, 2x a gente já sabe que é 2 vezes x, confere? Então, Sim. 2 vezes 3 mais 4 é igual a 10, aí eu sempre coloco essa interrogação no final, porque eu não estou afirmando que é, eu estou verificando se é, tá? 2 vezes 3 mais 4 é igual a 10, porque nenhum membro da equação, qual é o primeiro membro dessa equação? 2x mais 4. Qual é o segundo membro dessa equação?
10. Um número só é raiz se, quando eu substituo ele na equação, o valor do primeiro membro é igual ao valor do segundo membro. Quando isso acontece, então o número é raiz dessa equação. Pergunto se tem alguma dúvida, para eu não avançar. Tudo tranquilo, gente? O Galvão falou que tem. Calma, Vê aí, deixa eu digitar. Porque o microfone dele tá ruim, né? qual é a dúvida dele? Pede para ele escrever aí. Ele disse que não entendeu o final dessa raiz. Pronto. Segura aí que você vai entender já já. Então, vamos lá. Quanto é 2 vezes 3? Ei, 6 mais 4... 10. 10. Então, 10 é igual a 10. Como eu encontrei que um membro é igual ao outro, então eu concluo que o 3 ele é o que da equação? aí. A raiz. Então, logo, o 3 é raiz dessa equação. Entendeu, gente? Vou botar um outro exemplo aqui, até fora da folha. Vou botar aqui. Verifique se, letra A, 3 é raiz de 3x mais 5 igual a 18. Letra B, menos 4 é raiz de 2x mais 1 igual a x mais 4. E a letra C, menos 1 é raiz de x ao quadrado mais 1 igual a x menos 1. Para eu saber, Galvão, se o número é ou não é raiz de uma equação dada nesse método, né? Porque quinta-feira a gente vai aprender como resolve a equação. Então, quando a gente resolver a equação, a gente já vai achar a raiz dela, né? Mas como a gente ainda não está resolvendo a equação, a gente está fazendo uma brincadeira aqui para verificar, né? Porque a gente tem que saber o que é raiz. Raiz é o valor que faz com que a expressão dada, a expressão é essa aqui. Raiz é o valor que faz com que essa expressão seja verdadeira quando você substitui a raiz, substituindo o número pelo valor correspondente atribuído a ele, né? Então, quando eu pergunto isso, você tem que pegar o 3, que você quer verificar se é ou não raiz, e substituir no valor de x. Porque o x é o único valor desconhecido da história. O 3 eu sei quem é, o 5 eu sei quem é, o 18 eu sei o que é. A única coisa que está desconhecida para mim aí é o x. E eu quero saber se esse x for 3, 3x mais 5 vai dar 18. Se der, é porque o 3 é raiz. Se não der 18, é porque o 3 não é raiz. Então, eu vou pegar o 3 e vou substituir. Como é 3x, a gente sabe que é 3 vezes x. Então, vai ficar 3 vezes 3 mais 5. E aí, eu nunca coloco igual a 18 sem colocar interrogação. Porque aí eu não estou afirmando o que é. Eu estou, tecnicamente, perguntando se é. Eu estou verificando se o 3 é raiz. Tá? Quanto é 3 vezes 3? 9. 9, 9 mais 5 dá quanto? 14. 14. Vou botar aqui. Você está vendo por que eu boto a interrogação? 9 mais 5 é igual a 18. Aí você vem aqui e conclui que 14 é diferente de 18. Percebe isso? Se o 14 é diferente de 18, o que é que eu concluo acerca do 3 ser ou não ser raiz dessa expressão? Que o
Que o 3 não é raiz? O 3 não é raiz. E o 6 não Logo, é raiz. 3 não é raiz da equação dada. Alguém pergunta aí a Galvão se ele entendeu? Gente, mais alguém não entendeu? Tá tudo tranquilo aí? Quem quer fazer essa letra B? Bora? Ninguém, gente? Tá, eu posso fazer? Pode. Professor? Pode, Nanda. Tá, vamos lá. O medo, né? Calma que eu tenho que parar um pouquinho porque eu vou fazer as contas. Aí tá. A gente vai substituir o x por menos 1. Aí vai ficar menos 1 ao quadrado mais 1. É a letra B. Ah, tô na B, eu tô brincando. Tá, aí vai ficar 2. Então, 2 vezes menos 4 mais 1 é igual a 4 4? mais. Ou menos 4 mais 4. Menos 4 mais 4. Você percebe rapidinho, Nanda, deixa eu só dar um parênteses aqui. Eu tinha um x no primeiro membro e tinha um x no segundo membro. Então, nos dois membros, eu tenho que substituir o x por menos 4. Onde aparece x, eu tenho que substituir por menos 4. Beleza? Pode continuar, Nanda. Professor, eu tenho uma pergunta. Aí, beleza. Diga, deixa Isara perguntar logo, Nanda. Se fosse tipo assim, 2x mais 1 é igual a, tipo, y mais 4. Aí teriam duas raízes? Ah, não. Aí a raiz é um par ordenado. Quê? Isso aí é assunto lá para daqui a uns 2 meses. Toda equação que tem toda equação que tem duas incógnitas é um par ordenado que dá a solução. É um chamado par xy. Aí eu teria que verificar. Verifique se o par 5, 3, tá? Verifique se o par 5, 3 é a solução dessa equação. E o nome é par ordenado porque necessariamente o primeiro valor é de x e o segundo valor é de y. Então ele obedece essa ordem. Por isso que é um par ordenado. Aí, nesse caso aqui, x é 5 e y é 3. Aí você jogaria aqui. 5 mais 3 é 10? Não. Não. Então, esse par ordenado não é solução para essa equação. Só que aí é assunto de equação com duas incógnitas, que por enquanto... Então a gente não vai dar isso agora, não. Agora não, agora com uma incógnita. Tá, beleza. Mas Então, está pertinente sua eu deixo pergunta. pra perguntar isso depois. Tá, vale não perguntar nada, você já entendeu, cara de pau. Vamos lá. Já entendi. Vai, Nanda, diga aí, continue. Beleza. Então, aí eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes menos 4, que dá menos 8, porque mais com menos dá menos. Mais 1 Ó, é igual a menos 4 mais 4, que dá 0. igual a 0. E aí? Aí não é, porque menos 8 mais 1 dá menos 7. Menos 7 é diferente de 0. Então, como menos 7 é diferente de 0, qual é a minha conclusão? Não é raiz. Logo, menos 4 não é raiz da equação dada. 701 e 702. Alguma dúvida? Vamos para a letra C e a gente encerra a aula. Galvão, alguém verificou aí se Galvão entendeu? Eu perguntei, mas acho que ele não respondeu. Pronto. Qualquer dúvida, Galvão, me chama lá no AVA que a gente sana, tá? Letra C, para acabar, tá? Eu quero verificar se menos 1 é raiz dessa equação. Vocês acham que é raiz, gente? Ah, gente, eu quero que seja. Pera aí. Deixa eu apagar aqui, deixa eu inverter aqui. Não vai dar, não. Não daria, não, mas agora vai dar, eu acho. X ao quadrado mais 1 igual a 1 menos x. Vai ficar como? Como eu quero verificar se é o 1 que é raiz, eu vou fazer o quê?
menos 1 ao quadrado mais 1 é igual a 1 menos 1? Pergunta, por que tem esses dois sinais de menos aqui? Menos 1? Que um menos é o da operação e o outro é para simbolizar que o número 1 é negativo. Exatamente. O primeiro menos é o da subtração. E o segundo menos é porque o número que eu estou verificando é menos 1. Então, tem dois sinais de menos aqui, ok? Menos 1 ao quadrado é quanto? 1. 1 mais 1 é igual a 1. Menos com menos? Mais. Mais. Então, 2 é igual a 2. Qual é a conclusão disso? Menos 1 é a raiz da equação dada. Logo, menos 1 é raiz da equação dada. Senhores, alguma dúvida? Vocês têm 3 minutos aí para tirar as dúvidas de vocês. Perguntas? Alguma ponderação? Por mim tá tranquilo. Tudo tranquilo, gente? Eu tenho, professor, uma. Eu queria saber que quando a gente Diga aí. soluciona uma equação, quando a gente acha a raiz de uma equação para a gente tornar ela verdadeira, significa que a gente vai passar a tornar essa sentença fechada? Tipo, ela vai Não, passar. a sentença é aberta. Não, a Mas quando a sentença é gente aberta. É, Quando você mas então, resolve a equação, você se baseia só na solução. eu sei, mas depois que a gente achar essa solução, achar qual é o valor da incógnita e a gente substituir, e se for verdadeiro, quando a gente. Como é que eu posso explicar? Quando for verdadeiro, quando a gente descobrir qual é esse valor que torna a expressão verdadeira, ela vai passar a ser uma sentença fechada? Uma sentença fechada verdadeira. Verdadeira. Exatamente. Entendi então, professor. Obrigado. Então, ó, x mais 4 é igual a 18. Aí você vai resolver a equação e você vai achar que x é 14. Tá. Professor, como é que eu faço para saber se x é 14 é igual? Eu transformo essa sentença aberta em uma sentença fechada. Beleza? Se essa minha sentença fechada for verdadeira, então eu resolvi a minha equação. Deu para entender? Sim, professor. Pronto. Mais alguma dúvida, gente? Professor, só tirar uma dúvida que eu queria do senhor sobre a prova, mais especificamente da primeira parte. Ah, tá bom. Então, gente, ó, para casa, vocês já estão em casa. Diga. Professor, Galvão tá querendo tirar dúvida aqui. De quê? Peraí, eu vou ler aqui pro senhor. Professor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor sobre a prova, mais especificamente da Pronto, primeira parte. depois, quando todo mundo for embora, a gente continua aqui na sala. Tá bom, Galvão? Por 5 minutos, para você não se atrasar para a Eu próxima também chat. quero. Tá. Gente, mais alguma dúvida? Tudo tranquilo aí? Não, nenhuma dúvida. Ih, tudo tranquilo.